O salário de um ano, o resgate de um rei desapareceu no ar rarefeito. Não fui salva. Fui silenciada um peão no jogo retorcido deles. Meu estômago roía com uma fome implacável, um lembrete constante da crueldade deles, mas eu a ignorei. Lanches de máquina de venda automática e o gotejar morno da fonte de água da biblioteca eram meu sustento agora. Cada centavo tinha que render uma tábua de salvação nesta paisagem desolada e a fome era apenas mais uma distração indesejada. O ambiente estéril do tribunal parecia sufocante. De repente, um lampejo de esperança. Millie Henderson, uma funcionária aposentada com olhos gentis que guardavam um toque de desafio, me entregou um cartão de acesso. Sua voz baixa e conspiratória mal se elevava acima do zumbido do sistema de registros públicos. Terceiro andar, sala de arquivos. B. Ela sussurrou, seu olhar desviando-se, nervosamente. Este cartão não se registrará no sistema. Você tem 30 minutos antes que a segurança faça suas rondas. Meu coração martelava contra minhas costelas. Encontrei-o enterrado nos arquivos supostamente selados. Pagamentos trimestrais pontuais, como um relógio de uma corporação de fachada sombria para a casa dos Collins, friamente codificados como apoio a dependentes. Os pagamentos continuaram até o mês passado, o mês em que completei 20 anos, o fim arbitrário de sua suposta obrigação. Uma fúria fria fervilhava dentro de mim. Rastreei o rastro insidioso de papel através dos arquivos médicos da minha mãe, cada documento uma nova facada de traição. Suas credenciais, outrora um testemunho de seu brilho, estavam desaparecendo uma por uma. Sua licença médica suspensa aguardando uma revisão falsa. Sua pesquisa inovadora retirada sob alegações vagas e caluniosas de má conduta. Suas prestigiadas posições acadêmicas encerradas com uma minúcia aterrorizante, um apagamento sistemático projetado para obliterar sua própria existência. Minhas mãos tremiam de raiva. No final da tarde de quinta-feira, o silêncio da biblioteca foi quebrado pela abordagem hesitante da bibliotecária. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina e preocupada, enquanto ela deslizava uma pasta manila gasta pela mesa, seus olhos evitando os meus. Eles não deveriam mais existir. Ela murmurou, sua voz quase inaudível. Eles pediram que todas as cópias fossem destruídas durante a investigação. Eu guardei uma. Estava esperando alguém fazer as perguntas certas. Dentro estava a declaração original da denunciante da Dra. Eleanor Vance, minha mãe, detalhando tratamentos experimentais horríveis infligidos a pacientes femininas rotuladas com transtorno de personalidade opositora ou tendências histéricas. Mulheres que ousaram questionar a autoridade, que se recusaram a cumprir a ordem estabelecida. Tratamentos projetados para esmagar seus espíritos, para criar docilidade e aceitação cega das próprias hierarquias que buscavam controlá-las. Uma onda de náusea me dominou. De volta à esterilizada anonimidade do meu quarto no albergue Pinewood, meus dedos tremiam enquanto eu desdobrava um dos envelopes de doação de Gregory da Fundação Hale. O endereço do remetente marcado em tinta azul parecia uma acusação malévola. O mesmo logotipo frio e impessoal aparecia nos papéis de internação da minha mãe. A mesma assinatura arrepiante de Gregory Collins autorizando arranjos financeiros para a residência terapêutica indefinida da Dra. Eleanor Vance. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando cada uma revelação dolorosa. 3 dias depois, encontrei a Sra. Henderson no porão mal iluminado da biblioteca, suas mãos nodosas pela artrite, torcendo-se nervosamente. Eles não estão no sistema. Ela sussurrou, seus olhos desviando-se para as escadas que rangiam. Quando Stonemaier fechou alguns pacientes, foram transferidos. Casos especiais. Não em nenhum banco de dados público. Ela deslizou um mapa desenhado à mão pela mesa empoeirada. Uma estrada sinuosa através de densa floresta, um desvio não marcado. Uma instalação chamada Centro Comportamental Rock Hollow, apenas com um crachá de segurança. Ela acrescentou sua voz, quase um suspiro. Equipe mínima com tensão máxima. Um nó de pavor apertou em meu estômago. Naquela noite, o motor do meu Honda de segunda mão tossiu e eu segui o mapa rudimentar. Ramos de árvores arranhavam as janelas como dedos de aviso, enquanto eu dirigia pela estrada de acesso, não marcada, engolida pela escuridão opressora. Após 3 milhas de isolamento sufocante, a instalação surgiu à vista. Uma estrutura de pedra extensa, com janelas estreitas e semelhantes a prisões e um perímetro de cerca de arame farpado. Uma única cabine de guarda ominosamente iluminada monitorava a entrada. Uma placa discreta mal visível na penumbra a identificava como Centro Comportamental Rock Hollow, propriedade privada. Proibido ultrapassar. Ela estaria lá dentro. Ela estivera lá todos esses anos, a apenas 2 horas da casa onde cresci, a casa cheia das mentiras dele.
Estacionei no acostamento a 1/4 de milha de distância, meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. Através de binóculos, estudei a imponente estrutura. Câmeras como olhos vigilantes posicionadas em cada canto. Um pequeno estacionamento para funcionários mal 20 carros. Uma doca de carga onde um caminhão de entrega de farmácia descarregava contêineres não marcados. Este não era um lugar para cura, era uma fortaleza de contenção. Minha mãe estava atrás daquelas paredes. Eu sentia isso em meus ossos. A questão não era se eu atiraria. A questão era até onde eu iria para desmantelar o sistema que a engoliu por inteiro e as pessoas que construíram suas vidas sobre o silêncio dela. Começando com o homem que eu chamei de pai por 17 anos. Um gosto amargo encheu minha boca. O espelho sujo do banheiro do meu quarto de hostel refletia uma estranha. A tinta de cabelo castanho manchava a pia de porcelana barata, um testemunho gritante da minha transformação. Pratiquei minha história de capa em voz baixa, as palavras soando estranhas, mesmo depois de semanas de ensaio, enquanto massageava os produtos químicos agressivos no meu couro cabeludo com as mãos enluvadas. Angela Weber, estudante de serviço social, tese sobre ambientes de cuidados de longo prazo. Minha identidade estudantil falsificada e o formulário de visitante jaziam na bancada ao lado de um caderno espiral cheio de perguntas de pesquisa deliberadamente mundanas. As pessoas raramente questionavam aqueles que pareciam oficiais e, o mais importante, entediantes. A viagem para Rock Hollow levou 40 minutos agonizantes por estradas secundárias sinuosas que pareciam não levar a lugar nenhum. A instalação emergiu da densa floresta como algo saído de um pesadelo vitoriano. Uma extensa estrutura de tijolos com janelas estreitas e acusadoras, e um portão de ferro forjado que parecia projetado mais para prender almas do que para manter o mundo exterior afastado. Meu pulso martelava contra minhas costelas enquanto eu me aproximava da entrada de visitantes, mas meu rosto, eu esperava, não traía nada da turbulência interna. A recepcionista, uma mulher com olhos fundos, que pareciam ter testemunhado demais, mal olhou para minhas credenciais. Seu olhar desprovido de qualquer calor escaneou mecanicamente meus documentos falsificados. Propósito da visita. Ela perguntou, sua voz tão plana e sem vida quanto o refrigerante de uma semana. Entrevista de pesquisa com a paciente Eleanor Vance para minha tese sobre ambientes de cuidados institucionais. Entreguei a ela a carta de aprovação de aparência oficial que eu havia criado meticulosamente completa com assinaturas falsificadas que pareciam um pacto com o diabo. Ela carimbou um passe de visitante com um baque surdo e me liberou sem um segundo olhar. O cheiro antisséptico me atingiu primeiro. Uma mistura enjoativa de alvejante e limpador industrial, tentando desesperadamente mascarar algo azedo e profundamente perturbador por baixo. Pés arrastando-se ecoavam pelo longo corredor estéreo em um ritmo constante e deprimente, enquanto os pacientes se moviam entre atividades programadas flanqueados por acompanhantes com pranchetas e expressões vazias e entediadas. Meu coração doeu com uma pontada súbita e aguda de empatia. A área de visitas era um espaço sombrio, mobiliado com mesas espalhadas e aparafusadas ao chão, cada uma separada o suficiente para evitar qualquer simulacro de conexão genuína entre os grupos. Um guarda enorme estava ao lado da única saída, o tilintar das chaves em seu cinto, um lembrete constante e opressor do nosso cativeiro. E então eu a vi. Minha mãe sentava-se perto da janela, uma figura frágil, com as mãos delicadamente cruzadas no colo. Cabelos grisalhos e ralos estavam puxados para trás em um coque solto, revelando os delicados ossos de seu rosto. A luz do sol, filtrada por um vidro reforçado com arame, iluminava partículas de poeira que dançavam ao redor dela como constelações em miniatura. Seu olhar estava vago, seguindo nada em particular. Minha pesquisa cuidadosamente construída não me preparou para o quão pequena ela pareceria, o quão completamente perdida. Aproximei-me lentamente, minhas pernas parecendo pesadas, e coloquei meu caderno na mesa com calma deliberada. Doutora Vance, sou Angela Weber. Obrigada por concordar em falar comigo. Seus olhos não focaram imediatamente. A medicação percebi com um enjoo. Eles a mantinham à deriva amarrada entre a realidade e algum esquecimento medicamentoso. Sentei-me em frente a ela, agudamente ciente do guarda, verificando o relógio. O tempo era importante. De acordo com o cronograma que eu havia memorizado, as rodadas de medicação aconteciam às 10h00 da manhã e às 14h00 da tarde. Eram 11h30 da manhã. A estreita janela em que alguns pacientes experimentavam um breve lampejo de clareza. Estou pesquisando ambientes de cuidados de longo prazo. Continuei minha voz alta o suficiente para qualquer um que estivesse ouvindo, então me inclinei ligeiramente para a frente, minha voz caindo para quase um sussurro. Maia, meu nome é Maia.
Seus olhos se aguçaram de repente, as pupilas contraindo como se alguém finalmente tivesse ajustado seu foco. Seus dedos frágeis tremeram enquanto se estendiam em direção ao meu rosto, parando a centímetros do contato. Eles disseram que você me esqueceria. Ela sussurrou, sua voz áspera e sem uso, que você estaria mais segura assim. O simples reconhecimento, a emoção crua em sua voz, estilhaçou algo em meu peito. 16 anos de separação forçada, dissolvidos por 5 palavras silenciosas. Lembro-me o suficiente, respondi minha própria voz embargada por lágrimas não derramadas, abrindo meu caderno para criar um escudo dos olhos curiosos. O olhar de Camille disparou para o guarda, depois de volta para mim, um lampejo de urgência em suas profundezas. Temos 20 minutos antes que Lawrence faça suas rondas. Ele pensa que estou respondendo bem à nova dosagem. Assenti mantendo minha expressão neutra, apesar da tempestade que se enfurecia por trás das minhas costelas. Conte-me o que aconteceu. Experimentos de condicionamento comportamental em Stoneman Meyer. Ela murmurou, seu rosto arranjado na máscara plácida e inquietante do institucionalizado. Haley os chamou de tratamentos inovadores para pacientes resistentes ao tratamento. Sua voz, embora baixa, continha uma corrente arrepiante de horror lembrado. Ela descreveu torturas mentais disfarçadas de terapia, privação de sono, isolamento, drogas experimentais administradas sem consentimento. A seleção cuidadosa de mulheres difíceis. Ela continuou, sua voz ganhando uma força frágil. Mães solteiras, ex-viciadas, sobreviventes de abuso, cujas queixas seriam facilmente ignoradas. Uma onda de raiva justa me dominou. Eu era a chefe do departamento de psiquiatria. Ela disse, seus olhos fixos nos meus, uma faísca da mulher brilhante, que ela um dia fora piscando dentro deles. Encontrei os arquivos. Suicídios de pacientes classificados como falhas de tratamento. Suas palavras vieram mais rápido agora, uma torrente de verdade, rompendo décadas de silêncio forçado. Enfrentei Martin. Registrei relatórios. 3 dias depois, fui internada. Declarada delirante por colegas em quem confiava. Seu olhar endureceu com uma compreensão amarga. Seu pai arranjou tudo, ela disse, as palavras pesando no ar estéril. Por um momento, a confusão nublou minha expressão antes que a percepção horripilante caísse sobre mim. Gregory Collins. Ele lidou com as transferências financeiras, a papelada insidiosa para meu arranjo de custódia. Ele chamou de intervenção protetora. Minha caneta pairava sobre meu caderno, tremendo ligeiramente. O homem que eu havia chamado de pai por 17 anos orquestrou pessoalmente a prisão de minha mãe e minha própria criação manipulada. Percebi a mão direita de Camille deslizando sob a fina almofada de sua cadeira. Ela extraiu um pequeno caderno encadernado em tecido azul desbotado, passando-o por baixo da mesa com um olhar furtivo. Documentei tudo. Ela sussurrou, sua voz cheia de uma silenciosa de defiance. 17 anos de tratamentos, rotações de pessoal, protocolos de medicação. Eles presumem que as drogas me tornam complacente. Eles nunca procuraram o suficiente. O diário desapareceu na minha bolsa, enquanto eu encarava essa mulher, minha mãe, que nunca havia parado de lutar, apesar das restrições químicas e do isolamento esmagador que havia mantido sua mente intacta através de tentativas sistemáticas de destruí-la. Minha admiração por ela aumentou. Há uma enfermeira. Camille continuou, seus olhos desviando-se para o corredor. Margot Bell. Ela saiu no ano passado, mas ainda visita suas ex-pacientes. Oficialmente, ela traz biscoitos e revistas. Não oficialmente, ela sabe o que estão fazendo aqui. Memorizei o nome, já planejando minha abordagem. Como a encontro. Entrada de serviço. Quintas-feiras às 16h. Diga a ela que eu a enviei. Os olhos de Camille desviaram-se para o corredor novamente, onde um carrinho de medicação havia aparecido. Nosso tempo está quase acabando. Levantei-me pegando meu caderno com as mãos firmes, apesar do terremoto que reformulava minha compreensão de tudo. Voltarei, prometi, minha voz embargada de emoção. Eu sei, ela disse, sua expressão suavizando pela primeira vez. Você tem meus olhos. 3 dias depois, eu estava na entrada de serviço de Rock Hollow, minha gola levantada contra o vento outonal cortante que trazia o cheiro de chuva que se aproximava. Precisamente às 16h, uma mulher na casa dos 50 anos se aproximou, carregando uma cesta coberta com um pano xadrez. Margot Bell? Perguntei calmamente. Ela congelou as chaves a meio caminho da porta, o cansaço gravado em sua postura rígida. Camille Vance me enviou. O cansaço se transformou em medo, depois em uma resignação cansada. Esperei anos por alguém para fazer as perguntas certas. Ela finalmente disse, sua voz baixa e urgente. Mas não aqui. Encontre-me na lanchonete Lakeside em 1 hora.
Na lanchonete, sobre o sabor amargo do café queimado, Margot colocou um pendrive ao lado do meu pires. Registros de medicação, protocolos não autorizados, horários de segurança. Ela sussurrou sua voz mal audível sobre o tilintar dos pratos. Sua mãe não era a única, mas era a que eles mais temiam. Guardei-o no bolso, um nó frio de medo e fúria lutando sob minha expressão cuidadosamente controlada. Há mais, ela disse empurrando uma pasta manila pela mesa. Estes foram mais difíceis de acessar. Dentro estavam os registros médicos pediátricos. Meus registros médicos. Anos de tratamentos preventivos, administrados durante exames de rotina, compostos experimentais disfarçados de vitaminas e vacinas autorizados com a assinatura de Gregory Collins em cada formulário. A compreensão cristalizou-se como gelo em minhas veias. Minhas doenças infantis inexplicáveis. As visitas médicas mensais. As pílulas todas as manhãs com o café da manhã que Dini, o homem que eu conhecia como meu tio, havia insistido que eram apenas para mantê-la saudável, querida. Uma onda de náusea e horror crescente me dominou. Há outros, Margot disse calmamente, seus olhos cheios de uma profunda tristeza. Filhos de denunciantes, todos colocados em custódia protetora com guardiões cuidadosamente selecionados, todos recebendo cuidados médicos especializados. Olhei para as páginas que documentavam a alteração química do meu cérebro em desenvolvimento, o monitoramento cuidadoso de sinais de instabilidade materna, padrões de coragem que eles haviam rotulado de loucura. Anos de ser medicada contra uma herança de força. A raiva que surgiu dentro de mim era fria e precisa o bisturi de um cirurgião em vez de um incêndio descontrolado. Isso acaba agora. Eu disse a Margot, minha voz firme, apesar da mudança sísmica que ocorria dentro de mim. Tudo isso. Enquanto eu voltava para o meu carro, fiz um voto silencioso. A mãe, que nunca parou de lutar, e a criança que eu havia sido, que nunca entendeu por que sua mente parecia perpetuamente nublada, porque seus sonhos estavam sempre fora de alcance. Eles não apenas roubaram minha mãe. Eles tentaram metodicamente apagá-la de mim, célula por célula, sinapse por sinapse. E eles falharam. O espelho do banheiro do albergue Pinewood tinha uma rachadura irregular de canto a canto. Tracei-a com o dedo, observando meu reflexo se dividir na pessoa ingênua que eu havia sido criada para ser e na mulher endurecida em que estava me tornando. 3 semanas vivendo neste lugar transitório, e eu havia reivindicado o quarto da esquina como meu quartel-general. Atrás de mim, a parede dos fundos florescia com uma colagem caótica de evidências, recortes de jornais, documentos, fotocopiados, notas manuscritas, tudo conectado por uma teia de aranha de linha vermelha raivosa. Meu painel de investigação improvisado havia consumido quase todo o meu dinheiro restante. Mas o dinheiro havia se tornado insignificante quando medido contra 16 anos de tempo roubado. Recuei examinando a linha do tempo que eu havia construído meticulosamente. Denunciantes em Stonemere silenciados com regularidade perturbadora. Internações psiquiátricas após alegações frágeis. Crianças colocadas em custódia protetora, com guardiões financeiramente compensados. Cada fio, como uma gavinhas malévolas, conectava-se de volta à Fundação Haley e a Gregory Collins, o homem que se autodenominava meu pai, enquanto sacava cheques para me manter calada. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. O diário codificado de Camille estava aberto na cama ao lado do meu laptop. Eu havia passado todas as noites por uma semana transcrevendo sua letra deliberada, decifrando a cifra de substituição que ela havia desenvolvido para documentar tudo. Dosagens de medicação aumentadas antes das inspeções do conselho, transferências de pacientes no meio da noite, membros da equipe que questionavam protocolos de repente transferidos ou demitidos. O radiador hostil rangia e sibilava empurrando ar morno para o quarto apertado. Verifiquei meu relógio. Quase na hora. Fora da janela da lanchonete, o tráfego se arrastava sob a chuva da tarde. Eu havia escolhido este lugar especificamente, movimentado o suficiente para o anonimato barulhento, o suficiente para mascarar conversas sussurradas e, crucialmente, 3 saídas em caso de problemas. A mulher à minha frente mexeu seu café pela 3ª vez, sem bebê-lo. Tentei contar esta história há 10 anos, disse Tessa Monroe, finalmente seus olhos afiados apesar da fadiga que marcava seu rosto. Ela examinou os documentos que eu havia colocado entre nós. Uma ex-jornalista investigativa banida após perseguir alegações de corrupção contra figuras com conexões políticas, Tessa foi minha 7ª tentativa de encontrar a aliada certa. As 6 anteriores acreditaram em mim, mas faltava coragem ou plataforma para ajudar. O que aconteceu? Perguntei, embora minha própria pesquisa já tivesse pintado um quadro sombrio. Auditoria fiscal repentina, ela respondeu sua voz plana com a amargura da traição. Falhas misteriosas de computador que apagaram minha pesquisa. Fontes que negaram ter falado comigo. Ela bateu o dedo na foto fotocopiada do Dr. Hale. Eles não apenas me desacreditaram, eles me apagaram profissionalmente.
No entanto, aqui estava ela um lampejo de algo parecido com uma determinação sombria em seus olhos. Algumas histórias nunca te abandonam mesmo depois de te destruírem. Empurrei as páginas do diário fotocopiado de Camille em sua direção. Desta vez, temos evidências que eles não podem apagar. Ela estudou as páginas, sua máscara profissional escorregando por um momento. Sua mãe era brilhante. Mesmo pesadamente medicada, ela construiu um caso. Passamos a próxima hora desenvolvendo nosso plano de distribuição. Várias saídas, nunca apenas uma. Podcasts independentes focados em ética médica e abusos institucionais. Ex-promotores agora trabalhando na defesa do paciente. Jornalistas operando fora das estruturas de mídia tradicionais. Pacotes individuais, Tessa explicou, esboçando um diagrama em seu guardanapo. Cada um recebe documentação exclusiva com códigos de acesso separados. Nenhum alvo único tem tudo. Um protocolo de Deadman Switch, acrescentei, entendendo imediatamente. Ela assentiu um lampejo de algo parecido com respeito cruzando suas feições. Não estamos apenas contando a verdade. Estamos tornando-a muito alta para ser enterrada. Voltei para o albergue depois do anoitecer e encontrei Gregory parado no saguão, seu terno grafite destoando do mobiliário gasto. O gerente noturno parecia quase apologético enquanto eu me aproximava. Maia, Gregory, disse sua voz de advogado perfeitamente modulada apesar da tensão visível em sua mandíbula. Precisamos conversar. Conduzi-o até a sala comum, escolhendo deliberadamente o espaço com a câmera de segurança no canto. Ele percebeu meu posicionamento estratégico, seus olhos se estreitando ligeiramente. Sua mãe tinha certas genéticas instáveis. Ele começou ajeitando a gravata com um tique nervoso. Nós a protegemos dessa herança. Essas ilusões que você está buscando? Como você me encontrou? Eu o interrompi, minha voz fria e firme. Seu silêncio momentâneo me disse tudo. Eles estavam observando, rastreando. A polícia me contatou hoje. Continuei calmamente. Eles estão preocupados com o meu comportamento. Momento interessante, ele disse, sua expressão ilegível, mas seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele apertava sua pasta de couro. Naquela noite, uma mensagem de texto chegou de Margot Segurança dobrada em Rock Hollow. Transferência noturna agendada. Eles estão movendo pacientes, escondendo evidências. Outra mensagem arrepiante seguiu. Alguém acessou minha conta da biblioteca ontem. A notificação de e-mail automatizada confirmou meus piores medos. Minha linha do tempo, cuidadosamente construída de repente, parecia muito lenta, muito metódica. 3 dias depois começou. O podcast de ética médica lançou sua entrevista explosiva com um informante anônimo entrelaçada com as assombrosas gravações de áudio de Camille, descrevendo os horríveis protocolos experimentais. Ao meio-dia, capturas de tela e trechos de áudio circulavam como um incêndio nas redes sociais. Repórteres locais, percebendo uma grande história, começaram a fazer perguntas. Dicas anônimas de ex-funcionários de Rock Hollow começaram a chegar validando assustadoramente nossas alegações. Naquela noite, o hostil gerente do albergue me parou na escada, sua voz baixa e conspiratória. 2 homens fazendo perguntas sobre você hoje. Mostraram crachás, mas não deixaram cartões. Mandei uma mensagem de texto para Tessa imediatamente. Precisamos acelerar nosso cronograma. Na manhã seguinte, eu havia me mudado para um pequeno apartamento anônimo pertencente a um amigo de Tessa, minhas poucas posses espremidas na mochila. A primeira grande agência de notícias havia pegado a história. A Fundação Hale emitiu uma declaração previsivelmente branda, negando todas as alegações, chamando-a de campanha de difamação coordenada. Sua negação, no entanto, soou vazia contra a crescente onda de evidências que havíamos liberado. Muitas vozes falando de uma vez, muitos documentos incriminadores apontando para a mesma conclusão horripilante. A verdade não estava apenas emergindo, estava rugindo. Acordei com o zumbido insistente do meu telefone descartável vibrando na mesa de cabeceira. O relógio digital marcava 4h17 da manhã. O nome de Tessa piscava na tela. Está acontecendo, ela disse sem rodeios, sua voz tensa de adrenalina. Ligue em qualquer canal de notícias. Tentei pegar o controle remoto, meus dedos desajeitados pelo sono e por uma onda de energia nervosa. A antiga televisão do meu apartamento temporário ganhou vida banhando o quarto em uma luz azul fria. A manchete rolante na parte inferior da tela gritava: Urgente múltiplas agências de notícias relatam alegações de abuso de pacientes no Centro Comportamental Rock Hollow. Minha respiração engasgou em minha garganta. Após semanas de planejamento meticuloso, o lançamento sincronizado de pacotes de evidências para 7 agências de notícias diferentes funcionou exatamente como pretendido. O Washington Times tem os registros financeiros. Tessa, continuou sua voz, uma mistura de triunfo e descrença. O Canal 9 está exibindo as imagens de vídeo de Stonemer. A NPR tem 3 ex-funcionários em depoimento. Assisti transfixa enquanto a câmera cortava para os degraus da sede da Fundação Hale.
O Dr. Martin Hale, sua aparência normalmente impecável, desgrenhada, estava atrás de um pódio, o suor escorrendo em sua testa, apesar do frio do início da manhã. Estas alegações são completamente infundadas. Ele gaguejou, ajeitando a gravata com as mãos trêmulas. A Fundação Hale tem 50 anos de história de cuidados compassivos. A voz incisiva da repórter cortou sua fachada cuidadosamente construída. Dr. Hale, o senhor pode explicar estes memorandos internos que autorizam a internação da doutora Eleanor Vance após ela relatar protocolos experimentais no Instituto Stonemer Meyer. A câmera ampliou os documentos incriminadores erguidos para os espectadores verem. A assinatura do meu pai adotivo estava claramente visível na parte inferior. Gregory Collins, diretor financeiro, Fundação Hale. Uma onda de vindicação me dominou. Aumentei o volume enquanto o âncora noticiava que as redes sociais haviam explodido com a hashtag #HockHollowTruth à medida que ex-pacientes encorajados pelas revelações começaram a compartilhar suas próprias experiências angustiantes. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Conselho Médico Estadual acaba de convocar sessão de emergência para as 9h00 da manhã. Estava funcionando. Lá fora, o céu começou a clarear com os primeiros tons pálidos do amanhecer. Abri outro site de notícias em meu laptop. 3 administradores de Rock Hollow foram colocados em licença administrativa. Um congressista do Comitê de Supervisão está pedindo uma investigação federal. O sistema estava começando a rachar. Liguei para Margot exatamente às 7h05 da manhã, seguindo nosso cronograma pré-determinado. A equipe da noite está um caos. Ela relatou em voz baixa e urgente. A administração ordenou que todos os arquivos dos pacientes fossem protegidos, mas a segurança está sobrecarregada, cobrindo a entrada onde os repórteres estão se reunindo. Hoje à noite, eu disse a ela minha voz firme e resoluta. Nós nos movemos hoje à noite. 16 horas depois, estacionei a 2 quarteirões da entrada de serviço de Rock Hollow. O noticiário noturno informou que a opulenta casa de Gregory Collins estava sendo revistada pela polícia e que o Dr. Hale havia sido levado para interrogatório. O impulso havia se construído mais rápido do que sequer ousávamos esperar. Margot me encontrou no portão de funcionários, seu rosto tenso de energia nervosa. Ela me entregou um crachá de funcionário descartado. Já processei os papéis de alta. Ela sussurrou enquanto caminhávamos rapidamente pelos corredores de serviço mal iluminados. Arquivei-os ontem antes que alguém estivesse observando atividades incomuns. Os corredores estavam estranhamente silenciosos. A maioria dos funcionários havia sido desviada para gerenciar a crise de mídia crescente ou lidar com o influxo de familiares frenéticos ligando sobre seus entes queridos. O 3º andar tem supervisão mínima esta noite, Margot explicou, passando seu cartão-chave no elevador silencioso. Todo mundo está escondendo ou destruindo evidências. As portas do elevador se abriram no 3º andar, meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. Nós nos movemos silenciosamente pelo longo corredor, nossos passos abafados pelo carpete industrial gasto. Margot parou em frente ao quarto 317, olhando para os 2 lados antes de destrancar a porta. Camila estava sentada na beira de sua cama estreita, uma pequena bolsa de lona cuidadosamente embalada ao lado dela. Seus cabelos grisalhos haviam sido cuidadosamente penteados e ela usava um cardigan desbotado que eu nunca havia visto antes, sobre suas roupas de hospital padrão. Eu sabia que você viria hoje, ela disse simplesmente, seus olhos tão parecidos com os meus claros e focados. A programação da medicação mudou, eles estão distraídos. Cruzei o pequeno quarto em 3 passos rápidos e segurei suas mãos. Elas estavam frias, mas surpreendentemente firmes. Não importa o que eles fizeram, eu disse a ela surpresa com a firmeza inabalável da minha própria voz. Eu sempre voltaria por você. Margot ficou de guarda na porta, seu olhar desviando-se nervosamente pelo corredor vazio. 5 minutos. Troca de turno. Precisamos nos mover. Saímos pela mesma entrada de serviço anônima, Camille caminhando entre nós. Nenhum alarme soou. Nenhum guarda de segurança nos desafiou. Apenas a pesada porta de metal se fechando atrás de nós, com um clique abafado que soou notavelmente como liberdade. O ar da noite nos envolveu fresco e doce em comparação com a secura antisséptica de Rock Hollow. Camille parou por um momento, inclinando o rosto para o céu salpicado de estrelas. A ursa maior, ela murmurou, um toque de admiração em sua voz. Eu só conseguia ver uma estrela da minha janela, nunca a constelação inteira. No carro, enquanto nos afastávamos daquele lugar de sombras, ela recitou detalhes sobre minha vida, que de alguma forma conseguiu coletar e memorizar, apesar dos anos de restrição química. Você ganhou o campeonato de soletração da 5ª série com a palavra quintessencial. Ela disse, sua voz ganhando força a cada quilômetro. Você quebrou o braço aos 12 anos escalando a árvore de bordo no quintal. Você é alérgica a morangos.
Sua mão encontrou a minha no console entre nós, e percebi que ela estava colecionando esses fragmentos da minha vida como joias preciosas da mesma forma que os prisioneiros fazem marcas nas paredes, contando os dias, preservando a sanidade. O noticiário noturno tocava suavemente no rádio. A reputação cuidadosamente construída de Gregory Collins estava se desvendando em tempo real enquanto os repórteres descobriam seu papel central em múltiplas internações impróprias. A equipe jurídica do Dr. Hale emitiu uma declaração concisa, distanciando-o de decisões operacionais. Mas 3 administradores de Rock Hollow foram suspensos. O escritório do Procurador-Geral do Estado anunciou que uma investigação abrangente sobre alegações de abuso sistemático de pacientes começaria imediatamente. Enquanto isso, advogados haviam entrado com a primeira ação coletiva em nome de ex-pacientes. Desliguei o rádio. Haveria tempo para a justiça amanhã. Esta noite era sobre algo totalmente diferente. Camille apertou minha mão, seu toque surpreendentemente firme. Eles pensaram que enterrar a verdade a faria desaparecer. Ela disse suavemente, seu olhar fixo na estrada à frente. Eles esqueceram que coisas enterradas podem crescer. Os faróis cortavam a escuridão enquanto dirigíamos em direção à divisa do estado, deixando Rock Hollow para trás sem um olhar para trás em direção a um novo começo que nenhuma de nós havia ousado imaginar apenas algumas semanas atrás. Alguns finais são realmente apenas a verdade finalmente libertada. O sol da manhã derramou-se sobre nossa aconchegante mesa de cozinha, iluminando a palavra cruzada que Camille resolvia com concentração firme. Uma xícara fumegante de chá esfriava em seu cotovelo o vapor perfumado, enrolando-se em direção às vigas de madeira desgastadas do teto de nossa cabana costeira alugada. Após 6 meses nesta vila tranquila, as paredes já não pareciam emprestadas, pareciam um lar. 23 cruzadas. Camille disse, batucando seu lápis no jornal. 6 letras. O que antes estava perdido. Encontrado, eu respondi, sem levantar os olhos da torrada que estava passando manteiga. Sua risada veio facilmente agora, um som quente e melódico, nada como aquelas primeiras semanas frágeis após Rock Hollow, quando o riso surgia enferrujado e incerto. Você nem precisou da dica. Coloquei o prato dela ao lado da palavra cruzada. Algumas respostas eu simplesmente sei. Nossa pequena cabana ficava na beira da cidade, onde as estradas pavimentadas se rendiam ao cascalho. As janelas davam para o leste porque Camille havia insistido explicando que passara 16 anos incapaz de rastrear o tempo através da luz natural. Agora ela acordava com o nascer do sol muitas vezes, antes do meu alarme. Algumas manhãs eu a encontrava simplesmente parada perto da janela, as palmas das mãos pressionadas contra o vidro frio, uma comunhão silenciosa com a luz que retornava. Usávamos nomes diferentes, agora não disfarces elaborados, apenas mudanças sutis. Catherine para Camille, Marie para Maya. Pequenas desviações enquanto as investigações continuavam sem nós. Os vizinhos nos conheciam como a mãe e a filha quietas que haviam se mudado no inverno passado. A gentil tia da padaria guardava pão de um dia para nós. A atenciosa bibliotecária recomendava romances com finais felizes. A abstinência da medicação havia sido a parte mais difícil. 3 meses exaustivos de tremores e lapsos de memória, noites em que Camille acordava gritando de pesadelos que não conseguia articular. Eu mantinha notas cuidadosas em nosso diário compartilhado, dias bons em tinta azul esperançosa, dias difíceis em preto marcante. As entradas azuis cresciam constantemente em frequência. Conte-me novamente sobre meu 3º aniversário, eu disse, observando suas mãos, agora firmes, enquanto ela escrevia na 7ª cruzada. Camille largou o lápis, um sorriso suave adornando seus lábios. Você usava um macacão amarelo. Insistiu neles mesmo, sendo novembro. Seus olhos focaram em algo além de nossa cozinha ensolarada. Você carregava aquele coelho de pelúcia para todos os lugares. Hop tinha uma orelha roída. Eu assei cupcakes de chocolate com cobertura de morango porque você não conseguia decidir entre os dois. Você comeu a cobertura primeiro, depois o bolo. Metódica mesmo naquela época. Cada memória recuperada parecia uma preciosa restituição. Estávamos construindo uma ponte através de 16 anos de tempo roubado tábua por tábua. A televisão murmurava suavemente no canto, o volume baixo. Camille ainda se encolhia com ruídos altos repentinos. O noticiário matinal mostrava o Dr. Hale sendo escoltado para fora dos escritórios de sua fundação, seu rosto protegido por uma mão levantada. A manchete rastejava na parte inferior da tela. Investigação se expandida para 3 estados. Eles encontraram os registros em Connecticut. Camille disse baixinho. Eu não perguntei como ela sabia. Tessa nos mantinha informadas por canais seguros, embora nunca tivéssemos revelado nossa localização. Suas exposições inovadoras acabavam de ganhar um prêmio nacional. Gregory Collins enfrentava 13 acusações criminais. O Conselho Médico Estadual havia suspendido 6 licenças de psiquiatras.
Uma audiência congressional sobre abuso psiquiátrico institucional estava programada para começar no próximo mês. O aviso sonoro do meu laptop soou da outra sala. Camille levantou uma sobrancelha interrogativa. Outra sobrevivente, eu expliquei pegando o computador. Clary Rothman, ela tem enviado mensagens criptografadas por semanas. Clary Rothman, Camille sussurrou, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e esperança. Ela estava em Stonemer antes de mim. Eles disseram que ela se matou. Muito viva! Eu disse virando a tela para que ela pudesse ver a mensagem. Você fez o que eu não pude. Estamos organizando depoimentos para as audiências. Sem pressão para participar, mas sua declaração seria importante. CR 53. Ex-pacientes se conectaram através do nosso canal seguro. Cada história ecoava fragmentos da de Camille, mulheres brilhantes que questionavam homens poderosos e então desapareceram atrás de diagnósticos fabricados para silenciá-las. Mais tarde, caminhamos pela orla varrida pelo vento enquanto o entardecer pintava tudo em tons de ouro e lavanda. Os passos de Camille estavam mais fortes, agora sua estrutura menos frágil. Ela tirou uma fotografia desbotada do bolso, aquela que ela havia guardado escondida dentro da cópia de Jane Eyre na biblioteca de Rock Hollow por 16 longos anos. Nela, eu estava sentada em seu colo, não mais que 2 anos de idade, ambas rindo de algo além do enquadramento da câmera. Eu sempre senti que algo estava faltando, admiti observando as ondas apagarem nossas pegadas na areia, mesmo antes de encontrar os documentos. Camille deslizou a mão na minha, seu aperto quente e reconfortante. Eles podiam levar todo o resto. Ela disse suavemente, seu olhar fixo no horizonte, mas não podiam apagar isso. Lições valiosas a recordar. A verdade não importa o quão profundamente enterrada possui um poder implacável de vir à tona. Coragem inabalável, resiliência indomável. E a busca incansável pela justiça podem desmantelar até os mais formidáveis sistemas de opressão. O silêncio pode ser imposto, mas o anseio do espírito humano, por verdade e conexão, sempre encontrará uma maneira de romper as barreiras. O que você achou desta emocionante história de resiliência e da luta por justiça? Compartilhe seus comentários abaixo e assine para mais narrativas envolventes.